Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me deixa assim muito animado, extremamente animado, e vocês já devem saber disso, que são minhas próximas leituras para o ano de 2025. Eu quero compartilhar com vocês uma lista de 8 livros clássicos que eu escolhi para ler esse ano de 2025. Então, pega o seu caderninho e começa a anotar essa lista de livros, embarca comigo nessa aventura, porque talvez você encontre nessas sugestões de livros que eu vou dar, de leituras que eu vou dar, a sua próxima leitura perfeita. E se você estiver curioso ou curiosa, fica comigo depois da vinheta. Esse ano eu decidi aprofundar um pouco mais, né, a minha relação com a leitura e com a escrita. E no que tange a leitura, eu não só assinei o Tag Curadoria, tá? Então eu vou receber uma caixinha por mês, de janeiro a dezembro. Eu já vou ter essas leituras na minha ordem de leituras, né, na minha lista de leituras para o ano. Então eu já tenho 12 livros. E aí eu selecionei 8 livros clássicos para ler nesse ano de 2025. E aí você vai me perguntar, mas Guilherme, por que diachos você escolheu livros clássicos para ler? Bom, eu escolhi livros clássicos porque eu queria, né, ter uma leitura um pouco mais profunda, uma leitura um pouco mais... não sei se difícil é a melhor palavra, mas eu não queria ler best-sellers. Eu queria ler livros mais clássicos que exigissem de mim um pouco mais de comprometimento, né, intelectual, no sentido de que a leitura não vai ser fácil, vai exigir, obviamente, de mim uma atenção, né, uma reflexão um pouco mais profunda do que se eu estivesse lendo livros, obviamente, mais tranquilos, mais fáceis. Esse foi o primeiro crivo, né, que eu coloquei para mim, para escolher esses 8 livros que faltavam para eu fechar uma lista de 20 livros no ano. Mas lembrando, né, eu tenho 12 livros da Tag, né, um por mês, de janeiro até dezembro, e aí eu escolhi 8 porque eu conseguiria fechar 20 livros certinho até o final do ano. Esses 8 livros clássicos que eu escolhi, eles foram baseados no clube de leitura do Raul. Bom, se você não conhece o Raul Martins, ele tem um perfil não só no Instagram, como também no YouTube. Procura depois o Raul Martins. Ele é fera, cara, assim, em fazer análises críticas sobre os grandes clássicos da literatura. E eu tenho acompanhado os vídeos dele, sensacionais, por sinal. E aí, todo semestre, ele abre um clube de leitura de livros clássicos, tá? E para o primeiro semestre de 2025, ele abriu o clube de leitura e postou lá no Instagram a lista de livros que ele vai ler no clube dele. Então, desses 6 livros que o Raul Martins propôs a leitura para o clube de leitura dele desse primeiro semestre, eu peguei 4 clássicos, tá? Sugeridos por ele, tá lá no Instagram dele. E aí eu completei com outros 4 clássicos de minha livre escolha, tá? Fiz minhas pesquisas aí pelos cantos obscuros da internet e aí consegui encontrar mais 4 livros clássicos que eu me propus a ler. E aí eu vou dividir com vocês aqui quais são esses 8 livros clássicos que eu me propus a ler nesse ano de 2025. E aí, se você quiser me acompanhar na leitura, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, então vamos aos 8 livros, tá, gente? Eu vou falar na ordem em que eu vou ler e vou falar os meses em que eu vou ler. Por quê? Foram 8 livros, tá? Lembrando, né? 12 são da Tag, né? Eu vou receber um a cada mês, então eu já vou ter uma leitura por mês. E os outros 8 livros eu coloquei meio que intercalados, né? Alguns para o primeiro semestre, alguns para o segundo semestre, né, a depender também do tamanho do livro, para que eu conseguisse dar conta das leituras, de outras coisas que eu tenho para fazer também, e também aproveitando os meses em que a gente tem leituras um pouco mais temáticas, né, como por exemplo é o mês de outubro, tá? Então vocês vão ver a leitura que eu escolhi para o mês de outubro. Então bora lá. Primeiro livro que eu escolhi, eu tenho ele físico aqui. Curiosamente, eu já tinha esse livro aqui nas minhas leituras, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É um clássico, né, da literatura, e eu já passei da página 130,
tá? Já fiz algumas marcações aqui com post-it. E aí vocês vão me perguntar sobre o que fala a história. Bom, uma distopia que aborda um futuro onde a sociedade é rigidamente controlada, com o sacrifício da liberdade e da individualidade em prol de uma suposta felicidade coletiva. É óbvio, tá? Resumo do resumo, resumo do resumo, resumo do resumo. Essa obra aqui, ela tem muitas nuances, tá? E muitas coisas curiosas. Uma delas é que os seres humanos não nascem mais. Os seres humanos, eles são fabricados, né, e modificados geneticamente e são separados por castas. Então, os seres humanos, além de serem fabricados em laboratório e não nascerem mais, né, eles são divididos por castas já para realizarem determinadas tarefas. E eles realizam essas determinadas tarefas sem questionar. É isso. Eles vivem felizes, né? A vida que eles foram destinados, né, programados para ter. Tem muitas questões aqui que são meio, eu não vou dizer estranhas, mas assim, são questões, é uma leitura bem reflexiva, sabe? Ela mexe com temáticas assim que deixam a gente bem incomodado com algumas situações, tá? Tem uma situação aqui em que eles usam uma droga chamada soma, ela meio que inebria os sentidos, né? E faz com que eles, né, tipo, não se preocupem com coisas que eles não queiram se preocupar. Aí é uma droga que já é legalizada, né? Eles já usam, né? A ideia de família também, né, já foi desmistificada, né, já foi destruída, né, então eles não são agrupados por família, eles têm vários parceiros, né, vários parceiros, eles não se casam, então assim, né, várias instituições das quais a gente já está acostumado, né, igreja, família, escola, né, nesse livro aqui não existe mais. É uma crítica, tá? Já estou lendo, tá? É a minha leitura de janeiro. Então, se você quiser me acompanhar, pega o seu e bora nessa. Vou fazer uma resenha, tá? Só para esse livro aqui, dizer minhas impressões desse livro, o que eu gostei. Então, logo eu termino de ler. Então, vamos para a segunda leitura. Minha segunda leitura vai ser O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que é ambientado na Paris medieval e é uma história que mistura romance, tragédia e crítica social, centrado na vida do Quasimodo, que é o sineiro deformado da Catedral de Notre Dame. É Victor Hugo, né? Algumas pessoas dizem que é mais tranquilo começar a ler Victor Hugo pelo Corcunda de Notre Dame, né? Então eu segui aí a dica do clube de leitura do Raul, e o clube de leitura dele tá lendo agora, né, o Corcunda de Notre Dame, e eu deixei essa leitura para fevereiro. Então vai ser a minha segunda leitura e eu vou começar a ler em fevereiro, tá? E aí eu separei 2 meses para ler o Corcunda, porque é um livro grande, né? Tem mais de 500 páginas. Então eu vou ler em fevereiro e março, tá? Corcunda de Notre Dame. E aí, em abril, eu começo a leitura do Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Joseph Conrad, acho que é assim que se fala. E aí, sobre o que fala o Coração das Trevas? É uma narrativa densa sobre a exploração colonial e segue a jornada de Marlowe pelo Congo em busca de Curtis, um homem misterioso que perdeu sua humanidade no coração da selva. Basicamente uma aventura na selva, né, uma aventura na selva. E também é uma indicação de leitura do Raul, tá? Do clube de leitura do Raul. E também é um clássico. Então, lembrando, tá? Tem autores aqui que eu conheço, né? Outros que eu não conheço. Então, inclusive suas histórias, tá? Por exemplo, O Coração das Trevas eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, do Coração das Trevas. Pasme, tá? Então, depois de muito tempo sem ler, né? E sugerido, né? Influenciado mimeticamente pelo clube de leitura do Raul, né? Pelo Raul Martins, eu estou me propondo a ler O Coração das Trevas em abril, tá ok? E aí, minha quarta leitura, esse eu já conheço, provavelmente vocês já conhecem também, que é um livro do
Isaac Asimov, que é O Homem Bicentenário, que é um conto de ficção científica que explora a humanidade de um robô que busca se tornar mais humana ao longo de 200 anos. Então eu já conheço, inclusive tem até um filme muito famoso com o Mel Gibson, se bem não me engano. Muito bonito o filme, por sinal. E eu quero ler o livro, é um livro curtinho. Essa leitura, abril, junho ficou para junho, essa leitura, tá? Maio eu não deixei nenhuma leitura, então pulei para junho. Então basicamente no primeiro semestre eu vou ler esses 4 livros, tá? E aí indo pro segundo semestre, tá? A leitura de agosto. Julho também não tem nenhuma leitura, eu vou ficar só com o livro da tag, tá? Que eu for receber. E aí em agosto eu vou ler As Minas do Rei Salomão, do Rider Haggard, Henry Rider Haggard. Uma emocionante aventura que segue o Alan Quatermain e sua expedição em busca de um lendário tesouro africano. É pra aquela galera que gosta de filmes do tipo Indiana Jones, e aí são ligados em aventura. Eu queria um livro mais ou menos assim no segundo semestre, e aí pelas indicações também do Raul, né, eu escolhi ler As Minas do Rei Salomão. É um livro de aventura, mas é um clássico, tá? Todos esses livros que eu tô falando, não esqueçam, tá? São livros clássicos, escritos aí há pelo menos mais de 6, 7 décadas, e às vezes até mais do que isso, tá? Em setembro a gente não tem nenhuma leitura, tá? Mas aí o próximo livro que a gente vai ler, em outubro, é o livro Assassinatos na Rua Morgue, do fantástico Edgar Allan Poe. Eu já vi várias recomendações dos livros do Edgar Allan Poe, várias indicações de leitura, pessoas que gostam desse gênero, né, de literatura de horror, terror, né, essa galera super indica o Poe. E a Tatiana Gesseltrin, inclusive no canal dela, ela é uma amante, né, ela é assim, ficcionada, super fã, né, do Edgar, e o Raul também já tinha indicado, né, em alguns vídeos dele. E eu decidi escolher para o mês de outubro, né, já que a gente tem a temática aí de Halloween, um livro mais ou menos nessa pegada, né? E aí vou começar com o mestre da literatura de horror, né, que é o Edgar Allan Poe, com essa leitura, Assassinatos na Rua Morgue. E aí fala sobre o quê? Bom, esse livro ele é considerado o primeiro conto de detetive da literatura, tá? E apresenta C. August Dupin, resolvendo um caso misterioso de assassinatos brutais em Paris. Então vamos ver aí o que eu vou achar dessa leitura. Tô animado também. Novembro, para quem não sabe, é o mês que a gente comemora o mês da consciência negra. Então a gente tem muitos debates, né, em prol de questões étnico-raciais, né? E eu escolhi uma leitura da Harper Lee, que é O Sol é para Todos, tá? É uma obra impactante que trata de racismo e justiça no sul dos Estados Unidos, narrada pela perspectiva de Scott, que é uma criança que observa o julgamento de um homem negro injustamente acusado de um crime. Então eu tô curioso para fazer essa leitura no mês que esses debates começam a efervescer, né? E não só fazer uma leitura de um clássico, né, da Harper Lee. Eu já tinha ouvido falar, o Sol para Todos da Harper Lee também, já tinha ouvido, né, falar da escrita dela, né, e dela como autora. Então, tô curioso para saber como é que vai se dar a minha leitura nesse mês. E por último, gente, não menos importante, eu escolhi também, né, como é o mês temático, último mês do ano, Natal, Ano Novo, né, eu escolhi o nosso querido Charles Dickens com uma canção de Natal, tá? Um clássico natalino que narra a transformação de Ebenezer Scrooge, um homem avarento, que após ser visitado por espíritos, começa a refletir sobre a sua própria vida. Óbvio, tá? Um resumão do resumão isso daqui, tá? Eu não vou me aprofundar agora, tá? Nessas leituras, porque à medida que eu for lendo os livros, eu vou trazendo as resenhas deles aqui, tá? Mas é isso, né? Essas são as minhas 8 leituras de clássicos para o ano de 2025. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada, tá? Se você ficou interessado, interessada em aprofundar mais suas leituras,
vem comigo, embarca comigo nessa e deixa sugestões de leituras aqui embaixo também, se você quiser propor, né, ou sugerir alguma coisa, alguma leitura legal que você tenha feito no final do ano passado para esse ano, né, ou alguma leitura que você já esteja se propondo fazer, coloque nos comentários aqui embaixo, eu vou gostar de saber, com certeza. E é isso, gente. Se esse tipo de vídeo te interessa e você gosta de acompanhar leituras, se você gosta de clube de leitura, se você gosta de conteúdos voltados, né, para o mundo literário, deixa aqui embaixo nos comentários também e deixa o like, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.